Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua ressonância magnética com mais conforto e qualidade. Contamos com espaço interno maior que o convencional. E você ainda pode escolher sua própria música para ouvir enquanto realiza o exame. Uniscan Linhares. Diagnóstico por imagem. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa é da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando o programa junto comigo a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje, Amanda, dá o que falar. O tema de hoje as pessoas brigam, discutem. Viram inimigas. Não, viram inimigas mortais. Acaba com a festa de Natal da família. Acaba com a festa de Natal. Se você tiver com os parentes, o pau quebra literalmente. Só que assim, uma nota triste é que infelizmente agora até morte está tendo. Porque antes ficava apenas na discussão. Agora não, a gente está vendo a pessoa dando tiro na outra. Então, assim, tem que ter calma, gente. Pelo amor de Deus. Isso porque a eleição nem chegou ainda. Nem chegou ainda. Então, o tema de hoje para você que está em casa é as eleições de 2022. Nós vamos falar quais cargos serão disputados, aonde você pode votar, porque não está votando presidente da República. Tem que ser mesmo na sua cidade. Então, essa pergunta fica aqui para o nosso convidado. Então, nós vamos falar questão de coligação partidária. Existe? Se não existe, como é que está hoje? Então, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade. Nosso telefone é 996224547. Nosso convidado de hoje já é da casa. Sempre quando a gente precisa vir aqui, esclarece as dúvidas. Sim. Inclusive, no último pleito eleitoral também participou aqui com a gente. Sim, tive o prazer de estar aqui. É isso aí, que é o doutor João Vitor Gomes Correia. Agradeço demais por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Não, eu que agradeço. Estar aqui sempre é bastante prazeroso para mim. Assim, já é a terceira vez, pode pedir música já. Ou pagar os boletos, né, produção? Os boletos da casa já pode ir pro doutor João, viu? Mas assim, agradecer a você, doutor Thiago, doutora Amanda, agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente e vendo também. E para mim é sempre um prazer estar aqui para falar ainda mais, falar de eleições e direito eleitoral, que é uma área assim, que eu gosto bastante. A gente tá falando das brigas, eu tô até preocupada com a pauta que a gente fez do doutor, né? Mas vamos estar tranquilo. Aqui a gente não pode tomar partido, falar as opiniões pessoais, mas a gente tem que trazer os fatos. Sim, né? É verdade. E mandar só um abraço rapidamente aí para Shirley Dores, saudades de você, minha querida, sempre participa aqui do nosso programa, diretamente de São Paulo. O programa não é estadual, nem nacional, já é internacional. Tem gente de fora também. Da Itália tem vezes que participa também. É verdade. A Jane uma vez mandou um abraço diretamente da Itália. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Doutor, a gente sabe que é a sua terceira vez aqui e que vários dos nossos telespectadores e ouvintes já lhe conhecem, mas o senhor pode contar um pouquinho mais sobre a sua carreira e trajetória pra gente? Sim, assim como das outras vezes, vou fazer um resuminho bem breve. Eu trabalho com direito eleitoral, estudo direito eleitoral desde 2018 e é uma área assim que eu fui gostando com o tempo. Eu não saí da faculdade gostando de direito eleitoral, até porque a gente vê muito pouco na faculdade. Mas por sempre gostar de política, sempre estar muito inteirado em política, fui criando uma afinidade pela área e venho trabalhando desde então. Hoje também trabalho com processo legislativo, então tenho a oportunidade de conhecer tanto na prática quanto na teoria como que a política funciona. E também hoje, recentemente, consegui entrar na turma especial de mestrado da UFES. Então, estou aos poucos aí buscando novas áreas para poder me aperfeiçoar também. E mestrado, puxado? Olha, a disciplina especial já é muito puxada. Agora, o regular, eu imagino que deva ser 3 vezes pior. Tá Parabéns. Obrigado. Da próxima vez você já vai estar vindo aqui com doutorado, porque a gente sabe que o doutor gosta de estudar demais. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Agora a gente fala das eleições de 2022 e tem gente ainda viajando, não sabe nem em que mundo tá.
E as eleições de 2022? Fala aqui para algumas pessoas que ainda estão meio aérea. Olha, as eleições de 2022 são aquelas em que a gente vai escolher um candidato à presidência da República, um senador. Um senador. Na de 2018 foram 2. Um candidato a deputado, um deputado federal, um governador e um deputado estadual. Cada um vota em um desses, um cargo para cada, uma pessoa para cada cargo. Os deputados não são necessariamente um para cada cargo, mas você só pode escolher um. Só pode escolher um para cada cargo. É porque a gente fala isso, e é bacana mencionar que às vezes a pessoa se confunde, porque senador, na eleição passada foram 2. Então você votaria em até 2 senadores. Essa eleição é só um. Só um, exato. Então, é isso aí mesmo, né, que eu tô falando. Acabou, são esses 5. São esses 5, isso aí. Agora, doutor, principalmente na eleição para presidente, muitas pessoas esquecem até dos outros cargos, né? Sim. Focam somente na presidência. Esquecem que tem que votar nas outras pessoas. E acabam escolhendo, assim, aleatoriamente. Ao invés de pesquisar. Queria que você falasse um pouco da importância de escolher também muito bem esses outros cargos. Sim. Existem 2 cargos que eles são geralmente menos que as pessoas se preocupam menos em escolher, que é o senador. O senador, ele tem uma função muito parecida com a do deputado, que é criar leis e estar ali no poder legislativo, mas ele tem que ter mais experiência, tem que ter mais idade, ele trata de questões de Estado, fica mais tempo no poder legislativo para sofrer menos pressões da população, ao contrário dos deputados. Os deputados eles têm de fato que sofrer muita pressão popular porque eles representam o povo, tem que cobrar, mas os senadores eles têm até um mandato de 8 anos para ficar mais tranquilo, não votar tanto na base da pressão popular. Às vezes por exemplo, uma reforma às vezes é muito amarga. E aí tem o papel do senador, que é justamente fazer essa reforma acontecer, não por uma questão de paixão, mas por uma questão de lógica, né? E é muito importante escolher um senador, principalmente senadores que tenham energia para poder tocar os trabalhos dentro da casa. A gente sabe que é difícil mesmo estar ali. E escolher um senador que seja, ao mesmo tempo, centrado no trabalho que ele está desenvolvendo e tenha energia, é algo bastante desafiador, até mesmo pela falta de candidatos que atendem esses 2 requisitos. Se a gente for olhar hoje o perfil do Senado, são senhorzinhos, senhorazinhas, bem mais de idade, são políticos que já estão ali chegando no final da carreira deles. E é bom mudar esse paradigma, né? A gente precisa de gente nova, com novas ideias, ocupando esses espaços. E o segundo cargo que as pessoas não dão tanta atenção, às vezes escolhem no dia da eleição, é o deputado estadual. O deputado estadual, ele representa a população dentro das assembleias legislativas, é o representante do povo lá, e a importância desse cargo não é somente na legislação e na fiscalização. O deputado estadual vai defender o interesse do município que o elegeu lá, ou dos municípios que o elegeram lá. Então ele vai fazer esse papel de articulação, vai fazer esse papel de defender interesses, e é importante também conhecer bem esses candidatos, porque eles vão ser a ponte entre o município e o governador. Então, assim, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem para poder deixar simplesmente para no dia da eleição, vou abrir a internet aqui, vou escolher um número e pegar um candidato. Porque tem gente que fica tão focada só no presidente, que esquece que os outros cargos também fazem parte. Sim. Né? E que são super importantes, que vão ditar ali o seu estado. Sim. Né? A gente está falando ali da Chile, lá em São Paulo é um estado gigantesco. Então, se você não escolher bem seus representantes, fatalmente seu estado deixa de evoluir o que poderia. Depende até do presidente, né? Que você escolheu tanto, mas os representantes mesmo próximos. Não tem nenhum que vai ali satisfazer aquilo que você precisa, né? Exatamente. Porque a gente vê também todas as críticas, normalmente, a quem está na presidência. Quem está na presidência também não vai fazer milagre, não adianta. Independente de quem seja, você tem que ter, desde os vereadores até a presidência, pessoas bem dispostas, né? Pessoas que queiram fazer a diferença. Sim. Por exemplo, a gente está aqui hoje em Linhares, a gente vai eleger deputados estaduais daqui, da nossa região, e quando chegar lá na Assembleia Legislativa alguma coisa que não seja do interesse da nossa cidade ou da região norte, vai ter que ter gente para brigar lá, para nos defender lá. Porque muitas coisas acontecem e se a gente não tem uma representação adequada lá dentro, vai passar batido. Vai ficar por isso mesmo e a gente acaba sendo prejudicado porque não tem um representante ali adequado para estar representando a população.
E governador, hein, Amanda? Governador, o pau tá quebrando, né? Aqui no Espírito Santo, imagino que no Brasil inteiro. Mas a gente teve até a notícia essa semana, aproveitar e falar um pouco do Espírito Santo, o Felipe Rigoni, atual deputado federal, ele não vem mais, né, como governador. Não, ele, o Eric Musso, não vem mais. O Eric Musso, para quem não conhece, é o atual presidente da Assembleia Legislativa e era candidato a governador. Eles desistiram, o Eric Musso vai tentar uma corrida para o Senado, o Rigoni, pelo que eu li no jornal, vai tentar a reeleição a deputado federal. E o governador, ele é o grande gestor do Estado, assim, ele vai controlar o orçamento, vai executar os programas que ele tem no planejamento dele, e é tão, talvez, às vezes até mais importante que o presidente. A gente viu na pandemia aí o tanto de poder que um governador tem para controlar o orçamento e cuidar do Estado, porque depois do prefeito é a pessoa que está mais diretamente ligada com a gente, gerindo o orçamento. Então, assim, também é importante, mas o governador, as pessoas até se dedicam mais a conhecer, né? Exato. Agora, muito tem se falado sobre a reforma eleitoral. Sim. Gostaria que você falasse um pouco sobre as modificações a serem adotadas com essa alteração. As polêmicas, né? Porque na verdade gerou muita polêmica, né? Essa reforma eleitoral foi... E aqui, só te cortando rapidinho, tudo que eu tô perguntando aqui também é uma dúvida totalmente minha. Então, espero que o pessoal daí de casa também esteja na mesma interação. A reforma eleitoral, né, a emenda constitucional 111, ela passou um pouco batido porque a gente foi 2021, estava no meio da pandemia, tinha coisas mais importantes para lidar do que com eleições naquela época. Mas ela trouxe não muitas mudanças assim que vão afetar diretamente essa eleição e as próximas também, mas ela trouxe algumas coisas ali pontuais que são muito importantes. A primeira grande modificação que ela faz é trazer para o texto da Constituição algo que já existe na lei, que é o partido permitir que um parlamentar possa sair dele sem perder o mandato. Por quê? Existe uma regra chamada fidelidade partidária, que os candidatos a deputado federal, vereador e deputado estadual, se eleitos, têm que cumprir. Que você tem que cumprir com as regras do jogo do seu partido. O seu partido tem umas regras ali, tem um planejamento político e você tem que fazer parte dele. É assim que funciona a fidelidade partidária. Porque imagina o seguinte, lá em Brasília a gente tem mais de 500 deputados. Imagina se o presidente tivesse que negociar com cada um desses 500 deputados individualmente. Impossível ele fazer isso sozinho. Então você tem essa fidelidade partidária que facilita essas articulações, que deixa mais fácil o trabalho de quem vai ali fazer o diálogo entre executivo e legislativo, e a pessoa se elege sabendo desse planejamento. Então a pessoa não pode chegar e falar assim, não, eu não sabia. Não, você sabia a partir do momento que você se filiou. E essa liberação já acontecia na prática, né? Já era uma possibilidade pela lei dos partidos políticos. Isso já tinha sido incorporado ali, mas não estava na Constituição. E por que essa preocupação de colocar isso na Constituição? No novo Código Eleitoral que está tramitando no Congresso Nacional, a possibilidade do partido autorizar uma troca foi retirada. Então, assim, vamos colocar na Constituição, porque depois ninguém vai poder tirar a nossa autonomia, né? E, ao meu ver, eu não vejo nenhum problema o partido autorizar um candidato a fazer uma troca. Isso aconteceu, por exemplo, com o Marcelo Freixo, que para poder vir candidato a governador no Rio de Janeiro, saiu do antigo partido dele e foi para outro, mais forte, mais estruturado lá, e o partido entende que isso faz parte tanto do planejamento individual dele, traz benefícios a longo prazo, e não viu nenhum problema. A outra grande mudança, e essa sim é de fato uma novidade jurídica, é que para fins de divisão do fundo partidário, que é o que paga a conta dos partidos políticos, né, o grande financiador dos partidos políticos é o próprio Estado. É o fundão. Fundão eleitoral. O fundo eleitoral é para a campanha. O fundo partidário é aquilo que o partido recebe para poder custear suas atividades fora das eleições. Mas recebe de quem? Do Estado. Estado. Da União. Estado geral, não o Estado aqui, por exemplo, Espírito Santo. Sim. Ele recebe esses valores, esse financiamento público, baseado no desempenho que ele tem nas eleições para deputado estadual. Então, se o partido arrebenta, faz muito voto para deputado estadual, não, federal, desculpa. Se um partido arrebenta e faz uma votação gigantesca para deputado federal, ele vai ter uma participação maior no fundo partidário.
E como a gente tem aquele problema recorrente de candidaturas laranjas, candidaturas femininas que não são respeitadas, os congressistas tiveram a seguinte ideia: vamos então passar a considerar o voto dado em candidatos negros e candidatas em dobro para fins de divisão de fundo partidário. Ou seja, você tem lá uma mulher que ela teve 100 mil votos, vai contar 200 mil votos para ter uma participação maior. Isso é uma iniciativa que eu entendo ser boa, porque mexe onde dói, que é no bolso, e faz respeitar a candidatura. Faz porque, poxa, é uma falta de respeito essa questão das candidaturas laranjas. Pô, tem que ser levado a sério. A política tem que ser acessível para todo mundo. Sim. Não pode tratar alguém com inferioridade por causa do gênero dela. Uhum. Então o Congresso Nacional vem, emenda a Constituição para fazer valer essa regra. Vamos respeitar as candidatas, vamos respeitar os candidatos negros, porque eles representam pessoas, e é importante essa representação, e vamos tentar controlar essa questão das candidaturas laranjas. É essa a iniciativa. Bacana. João, a gente tem uma pergunta aqui, do telespectador Gil Santiago falando, só que a gente volta no segundo bloco com a resposta, viu? Mas só antes de fechar o primeiro aqui, boa noite, está circulando que os votos têm que ser completos. Caso não seja completo, não seria válido. Eu imagino que o completo é que você vote em todo mundo, né? Todo mundo, é. Isso procede? Desde que a gente, no segundo bloco, volta com essa resposta. Fique com a gente um minutinho. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6 à Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. E o tema de hoje, eleições 2022. Então, se tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade. O nosso telefone é 996224547. Pergunta Gil Santiago. Deu uma esclarecida, mas é o que a gente tinha imaginado mesmo. Se tem essa obrigatoriedade de votar em cada um dos cargos, porque se não votar, pode ser que você perca o seu voto. É fake news ou é verdade? Isso não procede, é uma fake news. O voto, ele apesar de ser num bloco só, ele é individualizado para cada candidato, então você pode, por exemplo, votar em branco para senador e votar um número do presidente, isso não tem problema. Tá? A não ser que a urna esteja quebrada, e pode acontecer ela estar quebrada, não é assim que funciona. Anulei um voto, não significa que eu vou anular todos. Óbvio que é bastante interessante você escolher todos os candidatos, como a gente já tinha destacado antes, mas se você não tem interesse em votar em um ou outro, não vai gerar nenhum tipo de problema. Amanda, antes de você que você quer perguntar aí, mas eu quero colocar numa saia justa. O João veio aqui a terceira vez. Não é possível que a gente vai colocar ele numa saia justa. Boleto não. Olha o que a gente estava falando no começo sobre as brigas, hein, Thiago? Eu queria saber o seguinte, falando de voto, sim, uma pergunta que está aí em todas as mídias e uma outra que eu sei que é dúvida, sim, também. Primeira pergunta, você é a favor do voto impresso? Tá? Voto impresso, o pau tá quebrando aí na rua, sim, com essa discussão. Segunda pergunta, porque só para pegar o gancho aqui, voto em branco. Ah, votei em branco, meu voto é computado para o partido tal, ou é computado para fulano de tal. Sim. Esse, eu não vou falar que é um mito, vou deixar você... A questão do voto impresso, você botou uma saia justa mesmo, hein? Você vai me fazer apanhar na rua. Mas a questão do voto impresso, eu não acho conveniente, ainda mais quando a gente não tem uma comprovação evidente de que houve fraude. Óbvio que todo o sistema é suscetível a falhas e a urna eletrônica não está excluída disso, mas o tribunal, o TSE, está sempre abrindo para os partidos, entidades e até mesmo as forças militares, o exército, apontarem aonde que está falhando o sistema, aonde que está havendo erros e fazer as considerações. Olha, encaminha um relatório falando que a gente encontrou essas vulnerabilidades no sistema e o TSE vai lá e corrige. Foi assim quando o PSDB, na eleição do Aécio, falou que houve fraude, fez uma auditoria nas urnas, isso foi feito e passou um relatório para o TSE. Não houve comprovação de fraude, mas encontraram alguns problemas, sim, no sistema, não da urna eletrônica, mas no sistema de transmissão, que foram corrigidos.
O sistema está constantemente sendo atualizado. E essa questão do voto impresso, da forma como vem sendo feita, e tanto é que não é um interesse tanto dos nossos representantes quanto da população, que pesquisas apontam que as pessoas, em geral, tendem a confiar na urna eletrônica e no resultado delas. E não tem força política isso para poder passar. Já foi 2 vezes, as 2 vezes não foram aprovados a questão do voto impresso. Já a questão dos votos brancos, antigamente, quando a gente tinha um voto em cédula, era normal. Alguém pegar um monte de cédula em branco e jogar na urna do outro candidato, e isso acabar acontecendo. Com o voto eletrônico, isso acabou. Quando você aperta o voto em branco, ele não computa, a urna eletrônica não faz a contagem daquele voto, já descarta ele, e aí vida que segue, ninguém vai fazer uso dele. Aí, esclarecido. Agora, doutor, e as convenções partidárias, o que são? Bom, hoje, alguns partidos já estão fazendo, mas geralmente ocorre no final do período de convenção. Elas ocorrem a partir do dia 20 de julho e vão até 5 de agosto. E as convenções são um ato solene. É ali onde vai acontecer a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições. Então tem que ser um ato formal, tem que ser bem feito, não pode haver equívocos. Por quê? Se alguém entra na justiça eleitoral, e pede a anulação da convenção, e você não tem mais prazo para fazer, acabou, você não participa das eleições, você não tem candidato às eleições. Então, assim, é um evento muito importante, tem que ser levado com toda a seriedade e tem que ser bem feito. Tem que ser feito conforme a lei diz, porque senão você acaba correndo o risco de ter uma chapa inteira de candidatos anulada. Que loucura, né? Sim. Tem que ficar esperto. E a pessoa que deseja se candidatar, tem algum requisito para isso? Bom, a lei traz um monte, eu não consigo citar de cabeça porque são realmente muitos requisitos. Mas os principais, assim, que a gente... Olha, não ter condenações criminais, não ser ficha suja, são exemplos de políticas implementadas aí para tentar você ter candidatos cada vez mais idôneos. Mas como é que a gente vê um monte de político com condenação aí criminal e continua se candidatando? Exato. A questão toda é a condenação. A gente sabe que hoje um processo criminal no Brasil, ele vai por tempo indeterminado até a hora que ele prescreve. Enquanto não houver a condenação, em teoria, enquanto não houver o trânsito julgado com a condenação, em teoria você não tem nenhum problema para se candidatar. Se transitar em julgado uma condenação criminal, você acaba podendo ter problemas ali com a justiça eleitoral. E esses requisitos ali na lei, eles são elencados e na hora de fazer uma avaliação, o juiz que vai analisar os pedidos de registro de candidatura, ele não vai fazer uma análise subjetiva, ele não vai olhar ali e falar, pô, não gostei do corte de cabelo desse candidato, ele está fora. Não, ele vai olhar os critérios objetivos. Esse cara, por exemplo, ele é ficha suja? Não, então ele pode ser candidato. Não vai fazer essa análise, a análise de se, não, ele merece ser candidato, ou curta a ideologia dele, gosta da forma como ele fala, que vai fazer isso ao eleitor. O tribunal ele só faz uma checagem. Atingir os requisitos, vai ser candidato. A questão do domicílio eleitoral, né, Amanda? Muito se ouve falar também. Sim. Explicar para os telespectadores. A gente recentemente viu o Sérgio Moro se enrolar bastante com isso. Ele não pôde comprovar o domicílio eleitoral dele em São Paulo. E o domicílio eleitoral nada mais é do que a comprovação que você vai exercer a sua atividade política naquela região. O domicílio eleitoral ele é um pouquinho mais elástico que o domicílio comum, civil. Você pode ter mais de um domicílio eleitoral desde que você prove a existência de algum vínculo com aquele lugar. Olha, eu tenho uma empresa na cidade tal, a minha família é da cidade Y. Então, assim, esses são vínculos que você vai utilizando para comprovar o seu domicílio eleitoral. E se esse domicílio eleitoral não tiver muito bem comprovado em 6 meses antes da eleição, você não pode se candidatar por aquela região. Isso é válido para qualquer cargo que não seja presidente, porque o presidente governa o país todo, em teoria ele tem que estar no território nacional, tem um domicílio aqui. Mas governador, deputado federal, deputado estadual, senador, tem que ter um domicílio eleitoral numa região. Você não pode ser senador do Rio de Janeiro e seu domicílio eleitoral ser Espírito Santo. Então, isso daí que acabou, talvez, Amanda, complicando. Sérgio, o Dalton não, né? O que era o procurador federal. O Deltan, não. Inclusive, o que pegou com o Sérgio Moro foi porque ele apresentou um comprovante de residência de um hotel. Eu vi isso.
Então, assim, o hotel é o oposto de um domicílio, né? O hotel você vai quando você não tem lugar para ficar. Quando você está fora do seu domicílio, você fica no hotel. E ele apresentou esse comprovante de domicílio na Justiça Eleitoral e o juiz falou, olha, realmente não tem como aprovar o seu domicílio eleitoral. Mas, assim, são casos peculiares, né? Porque você pega o Sérgio Moro, por exemplo, como ele atuou em casos que repercutia nacionalmente, independente do estado ali que ele buscasse a eleição dele, ele seria bem votado. Né? Se ganharia ou não, são outros 500. Sim. Mas ele teria votação expressiva em qualquer estado do país. Exatamente. Sim. Então isso é legal, né? Porque é uma pessoa que consegue, e ele vai, assim, agora a gente, no nosso bate-papo aqui, ele vai vir por algum estado, foi falado, eu não aproveitar a falar de Sérgio Moro. Ele está se enrolando com o candidatura ao Senado no Paraná. Por quê? Lá tem o Álvaro Dias. O Álvaro Dias é muito forte lá. E ele, querendo ou não fez boas relações com o próprio Álvaro Dias, mas em teoria está apto a se candidatar a senador por lá. Então, provavelmente ele vem como senador. E o procurador da Lava Jato? Se eu não me engano, Deltan. Se eu não me engano, ele vem federal. Deputado federal? Deputado federal. Pelo Paraná também. Teremos bons representantes. E quanto à campanha eleitoral, doutor? A gente vê bastante, né, que os políticos, eles fazem muito... divulgam muito sobre as suas conquistas dentro do mandato. Isso pode... A questão de conquista dos mandatos, ela é permitida. Você pode divulgar aquilo que você desenvolveu enquanto político, se você já é um político de carreira, né? E eu acredito que é importante, inclusive, você divulgar aquilo que você fez de bom, porque você ajusta a expectativa a respeito do seu nome. Você não precisa ficar prometendo muita coisa. Olha, eu fiz isso. Isso aqui aconteceu. Foi durante meu mandato, está feito, está comprovado aqui. E é importante que as pessoas conheçam o que aquele candidato fez. Óbvio que a gente tem que evitar alguns abusos, a lei está sempre aí tentando dar uma tesourada em qualquer conduta que seja muito apelativa, mas é bom e importante que o candidato divulgue o trabalho dele. É como se fosse um currículo. Mas, então, ainda quanto à campanha, falou sobre algumas condutas que precisam ser evitadas. Quais esses tipos de condutas que não poderiam acontecer durante uma campanha? Sim. Existe um rol também de condutas que não podem acontecer durante uma campanha. Esse rol também é grande pra caramba. Mas vamos dar um exemplo aqui. Outdoor. Outdoor de candidato, pintura de muro do candidato, que era muito tradicional aqui em Linhares. De volta e meia vejo uns muros ainda com o número dos candidatos pintados. Antes quebra-mola, meio fio era pintado com a cor do partido ali. Com a cor do partido. Que loucura, exato. Eu lembro disso. Apesar de ser muito jovem, ter 18 anos ainda, eu lembro. Pronto. Claro, ainda tá começando. Ainda tem. Mas aquele showmício. Showmício tem gente que sente muita saudade. Eu sinto saudade. Eu fui numa vez aqueles três irmãos, como é que era? KLB, eu fui também. KLBC, mas não teve show. Mas era bem novinha, foi playback, né? Amanda. Eles tocaram playback. Todo mundo ficou puto com o candidato. Rapaz, que miséria é essa? Assim, vê que essas condutas são todas muito apelativas. Eu vou trazer um cantor famoso aqui para minha campanha, vai trazer gente pra caramba. Eu vou pintar um muro que vai ficar ali a campanha inteira, até hoje. Tem candidato que já se aposentou. Tem candidato que não é mais candidato há 30 anos e tá lá o muro do cara pintado. Essas condutas, elas são vedadas por serem muito apelativas, por serem muito chamativas. E aí a tendência da lei é nivelar. Não importa se o candidato tem muito ou pouco recurso. Vai todo mundo tentar competir meio que num pé de igualdade. Né? Cada um se adaptando às suas dificuldades. Alguns candidatos vão ter que usar mais a internet, outros mais as ruas, mas, via de regra, a tendência da legislação eleitoral é colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, assim, olha, você não vai poder contratar um show, você não vai poder nem fazer uma live com um cantor. Por mais que pareça coisa muito pouca assim fazer uma live com cantor, mas querendo ou não, se você pega um cantor famoso e bota numa live, as pessoas ali elas estão esperando outra coisa e no meio vai ter uma propaganda política enfiada. Então assim, a propaganda política tem que ser muito transparente. As pessoas têm que saber que elas estão sendo que aquilo é uma propaganda. Que aquilo é uma propaganda eleitoral. Eu ia falar assim, que elas estão sendo influenciadas a votar no candidato. Sim. Então tem que ter essa relação de transparência. Não pode ser nada muito oculto também. E quem faz essa fiscalização e punição também? Hoje a gente tem
A gente tem o Ministério Público como fiscal da legislação eleitoral, ele faz as representações também, alguns candidatos têm as suas ações eleitorais que eles podem conduzir sem a participação do Ministério Público, mas via de regra é o MP que faz essa análise. A gente tem o aplicativo Pardal também da Justiça Eleitoral, que serve para fazer denúncias rápidas. Você viu uma dessas condutas acontecendo ali, você denuncia, e quem toca o processo, o procedimento é o MP. Juntamente com o juiz. A administração das eleições ela é feita pelo Poder Judiciário e o juiz ali ele vai julgar os casos. Então, assim, tem a participação dos dois e também a participação muito importante da sociedade. A sociedade ela tem que fazer o trabalho dela de fiscalizar o que os candidatos estão fazendo. Se está fazendo alguma coisa errada, tem que denunciar. Bacana, é isso aí, viu, mano? Tem que ficar ligado. Vamos colocar a população aí também para poder ajudar a fiscalizar. Para ajudar a fiscalizar, e não para ajudar a atrapalhar. É isso que eu tava pensando, naquela briga assim que vai os dois, é um denunciando o outro, né? Agora sim, aproveitando o gancho, falando de briga, eu acho que a gente pode deixar até para o terceiro bloco, a gente já chamar o intervalo, porque é um tema um pouco abrangente. O político se coloca na internet, fala das suas pretensões, do seu plano de governo, fala da forma que pretende administrar ali o Estado ou o país. E aí vem aquela enxurrada de comentários, denegrindo a imagem do político, de sua família, às vezes, amigos, etc. A gente tem que saber das consequências, né? Porque se a gente vê esse monte de comentários, no mínimo, aquelas pessoas acreditam que ficarão impunes. Sim. Né? Que não vai acontecer nada. Porque porque assim, você pega um sinal de trânsito, tá vermelho, eu vou furar, não tem ninguém me vendo, a pessoa vai e fura. Só que ali na internet não, você coloca para todo mundo ver. Sim. Então você denigra a imagem com todo mundo vendo e você afronta ali todos os direitos básicos do ser humano ali que está do outro lado. Então eu acho bacana a gente voltar ao terceiro bloco com esse tema. Sim. Da pessoa que está ali na internet violando os direitos fundamentais ali do terceiro, e político tem que ser respeitado. Igual qualquer ser humano, um político também tem que ser. Também. Né, independente da ideologia que ele tenha. Produção, vamos chamar aí o intervalo, a gente volta um minutinho. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje é eleições 2022. Se quiser, pode ficar à vontade para nos fazer pergunta. O telefone é 996224547. Produção, fica ligado aí. Isso, 996224547. João, a gente volta. Antes, só mandar um abraço aqui para a Conceição, para o Felipe, que mandaram mensagem aqui para a gente. Antes da gente... Tem duas perguntas que a Amanda quer fazer, que também muitas pessoas têm essa dúvida. Sim. Mas só para voltar com a questão da rede social, a pessoa que está ali para denegrir a imagem de terceiro, independente de quem seja. Olha, a Justiça Eleitoral, ela trabalha só no âmbito eleitoral. Então, assim, se houver um crime eleitoral sendo cometido ali, ela vai investigar. Mas não quer dizer que todos os crimes estão impunes, né? A justiça comum ainda segue existindo, apesar de estar em um período eleitoral. Então pode existir uma responsabilização e, dependendo do caso, deve existir uma responsabilização. Então a regra das eleições pode criticar, pode falar contra. Você tem que exercer o seu direito de liberdade de expressão, mas não vai também ofender a família do candidato, não vai ofender a dignidade do candidato. Não é que no final das contas ali são todos seres humanos. Então a gente não quer, o nosso interesse não é fazer essa política, né? O interesse da política é sempre de melhorar cada vez mais, qualificar cada vez mais o debate. Aos poucos tem se conseguido isso, mas não pensem que está liberado xingar todo mundo assim, ofender pessoas e agredir os direitos de todos. A internet não é aquele negócio que muita gente fala terra de ninguém. Você está exposto ali, seu nome está exposto. E a partir do momento que você coloca de maneira camuflada, fazendo um perfil falso, por exemplo, você está rastreável.
Mas a maioria das pessoas nem faz perfil falso, não. Fala É cara de pau mesmo, né? Não, eu sei, porque eu dou uma olhada, às vezes, nos comentários, pra poder ver que, né, o pessoal tá falando. E aí você vê que é o próprio perfil da pessoa. Foto da família e tudo, entendeu? E eles lá. E é tipo assim, eu posso falar É de quem pesado. quiser. Posso xingar, agora não me xinga, não. Não xinga minha família, não, porque nós somos perfeitos. Exatamente. Então, tipo assim, a pessoa não tem empatia nenhuma. Nessa então, hora também ninguém tem teto de vidro, né? Não. Nada. Então, assim, é a que a gente pede, né? A questão do respeito, a questão Do bom senso. do bom senso, porque a gente está vivendo um período crítico. Se você se deixar levar pela sua emoção, pelo momento ali, às vezes você pode falar umas coisas que você vai ser responsabilizado. Então a gente como pessoas que está passando informação aqui na televisão, na rádio, a gente também tem que ter essa consciência de informar, deixar a sociedade bem informada e saber dos direitos e das obrigações. Amanda, antes de você fazer as duas perguntas aqui para o João, só falar para a Shirley. Shirley, eu concordo com você, o programa Quinta da Lei tinha que ter pelo menos 2 horas. Né? A nossa pauta, inclusive, caberia até para 3 horas, 4 horas. Então, produção, fica aí o recado, viu? Shirley está mandando lá de São Paulo que o programa tinha que ter 2 horas. Eu concordo, Shirley. Fica a dica, Will. Doutor, e quem não conseguir votar, como que faz a justificativa? Durante a pandemia, alguns processos de justificativa de voto foram acelerados, principalmente o voto pelo aplicativo. Eu não me recordo de cabeça, mas eu acho que era o e-título que você podia fazer justificativa do voto. Então, assim, não vai poder votar no dia da eleição? Justifique. Porque se você não o justificar, você está sujeito a ser multado e não poder ter seus direitos políticos suspensos até você pagar a multa. A multa é pequena, beleza, mas ainda assim, ficar sem seus direitos políticos significa que você, por exemplo, não vai participar de um concurso público. Ou seja, coisa básica. Exato. Acarreta algumas outras penalidades necessárias, né? Sim. Só mandar a declaração justificando. Sim, sim. Então tem que ficar esperto, meu querido. Tem que votar. Se não quiser votar, tem que justificar. Se não justificar, você vai pagar uma multa e dependendo aí, se não pagar também, pode ser que você fique aí com os direitos suspensos. Não pode. Tem consequências, por exemplo, de você não conseguir transferir seu domicílio eleitoral, mas tem consequências externas. Não poder. Passaporte? Se eu não me engano, sim. Você tem que estar com o seu comprovante de eleição, mas entrar na coisas mais simples. Entrar na faculdade, você precisa estar com o seu comprovante de votação em dia. Olha aí, tá vendo? Exige. Então, são informações importantes. João, a gente hoje está com o tempo um pouquinho curto e aí passou rápido demais. Né? O bate-papo passou rápido. João já pediu música aqui hoje, né? Espero que seja a música, o hino do Atlético. Se quiser já pedir, a produção depois toca. Né? O hino do Mengão, Will. O hino... Aê, João, boa. Esse negócio tá por fora, Flamengo. Ontem, mais uma vez, aquela... Tá perdendo a bancada hoje você, Thiago. Aquele apito amigo, Amanda. Ontem teve de novo o apito amigo, mas o Flamengo... A gente sabe, isso daí é histórico, não é de ontem. Né? Mas tô brincando, brincadeiras à parte. O Flamengo tá jogando um bolão. E ontem só não ganhou porque não é trava. Tem dia que a bola não entra, mas o Flamengo ontem foi infinitamente superior ao Atlético Paranaense. João, obrigado. Muito obrigado. Mais um bate-papo das 6, a gente aqui junto, você aceitando o nosso convite e esclarecendo as dúvidas da sociedade, que pra gente não tem nada mais importante. Não, eu que agradeço de novo pela 3ª vez estar aqui e espero voltar várias vezes. Gosto muito de falar sobre direito eleitoral e para mim é um prazer estar aqui falando sobre algo que eu gosto muito. Então, assim, agradeço, doutor Armando, doutor Thiago, o pessoal da TV 5 que me recebeu muito bem aqui, hoje sempre me recebe muito bem. Então, fica aqui meus agradecimentos e também para você que está vendo e ouvindo a gente. Amanda, mais um programa junto, sempre bom. Infelizmente, quinta que vem, nós não estaremos na bancada, vai ser um programa atípico, mas com muitas informações também. Na outra quinta você vai conduzir sozinho. Sim. Você que manda já no programa. Então, sozinho você só vai mandar um pouquinho mais, né? Quem vê até pensa, né? E eu retorno daqui 3 semanas, porque Thiago também não é de ferro, né? Thiago tem que dar uma passeada, faz parte. Sim. Thiago casa, João, e trabalha no dia seguinte. Entendeu? Então é um homem trabalhador, mas que homem esse Que Thiago. Homem, né? Então, Amanda, mais uma quinta aí, firme e forte. Inclusive, encontrei seu pai anteontem. Mandar um abraço pro Itamar. Batemos um papão, gente boa.
Isso aí. Muito obrigada, doutor, por ter participado, viu? Foi um prazer tê-lo aqui. E muito obrigada, Thiago, pela nossa parceria e companhia toda quinta-feira. E nesses anos todos também, né? Porque não é só quinta-feira, nós já somos amigos há muito tempo. Desde criança, né, Amanda? Criança não, que eu sou bem mais nova que você, né? Vamos lá. Vamos lá, venhamos e convenhamos. Olha, a gente agradece a todos que ficaram com a gente até o final. Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã, ou seja, o bate-papo das 6 é ao vivo, a quinta-feira. Na sexta, reprise, 6 às 7 da manhã. Domingo, a partir das 15 horas, os programas vão ao ar novamente. Tem que falar também que tem o Sim Notícias, logo em seguida aqui do bate-papo. Antes de finalizar, queria só, porque é muito importante, eu não sei se a gente vai ter outro programa sobre as eleições após esse de hoje, mandar um recado para os telespectadores que estarão votando daqui mais ou menos 2 meses. Sim. Peço a todo mundo que vai votar, que escolha bem seus candidatos, faça uma pesquisa criteriosa mesmo, quero conheça os candidatos, não deixe para escolher na última hora, compareça às eleições, não deixa para a abstenção decidir o futuro que você quer, para o seu estado e para o seu país. Compareça, vote, faça parte. E é rapidinho, depois está liberado para ficar com a família, tal. Não tem acompanhar o resultado em casa. Então, não tem justificativa para não comparecer nas eleições. E o voto tem que ser sempre de forma responsável e consciente. Como a Amanda bem disse durante o programa, tem que pesquisar sobre quem você vai votar, para ver se é a mesma ideologia sua, para depois não sair reclamando, para você ver se aquela pessoa tem as mesmas... E não só sobre a pessoa, mas também sobre o partido, é muito importante. Olha aí, excelente. Que saiba sobre o partido. É isso aí, então fica o recado aí para todo mundo e a gente espera que seja uma votação muito tranquila, muito pacífica. Esse é o nosso desejo, né, Amanda? Exato. Lembrando sempre, no final, nossa velha frase, que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Fica com Deus. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.